Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Eu sou o Matheus Falcão, professor de História. Esse vídeo, como você já deve estar sabendo, é direcionado a você, meu querido aluno, minha querida aluna, da turma do nono ano B do Colégio Dom Bosco Premium. E nosso objetivo neste vídeo é discutir alguns detalhes desse último capítulo do livro 3 de vocês. O título do capítulo é Ditaduras, Revoluções na América Latina. Tá certo? Ditaduras e revoluções na América Latina. Deixa o seu like, compartilha. Brincadeira, não precisa fazer isso não, é só para encher o saco mesmo. Mas então vamos lá, ditaduras e revoluções na América Latina. Nós vamos entender aqui um pouquinho do que aconteceu neste conturbado território durante o século XX, mais especificamente como um reflexo da Guerra Fria. Como nós já estudamos, é sempre bom lembrar que o mundo vivia durante o século XX, especificamente depois das guerras mundiais, o cenário de Guerra Fria. Duas superpotências, Estados Unidos, não é, com sua visão liberal e liberal capitalista, né, como é dito, e a União Soviética com sua visão comunista, socialista, comunista e tudo mais. E uma disputa em torno de áreas, de zonas, de países, de aliados, da expansão, não é, da sua medida econômica e da sua experiência política. Portanto, a América Latina vai ser um palco deste conflito também, vai ser uma extensão deste conflito, porque, assim como o mundo estava bipolarizado, nós já estudamos isso, por exemplo, na ditadura civil-militar no Brasil. Como foi a chegada da ditadura civil-militar no Brasil, que é justamente, tem como pano de fundo essas duas ideologias que disputam atenções. E agora a gente vai ver algumas experiências, nós vamos ver experiências à esquerda e experiências também pró-Estados Unidos, então nós vamos ver algumas tomadas de poder, algumas experiências políticas de países que se tornaram aliados da União Soviética e de outros que se tornaram aliados dos Estados Unidos. Fica fácil pra gente, porque a gente já estudou a ditadura no Brasil. Então, mais ou menos, o cenário que a gente vai estar sempre batendo nessa tecla, tá? Sempre voltando para esse cenário mesmo dessa disputa entre os dois países, entre as duas superpotências, e como que alguns países do mundo vão se aliar a uma ou a outra, e como que alguns grupos vão surgir em vários territórios aliados a uma ideologia ou a outra, tá? Então vou começar com Cuba, tá? Vou começar com a Revolução Cubana. A Revolução Cubana ela acontece em 1959. Cuba, para quem não sabe, é uma ilha que fica pertinho dos Estados Unidos, bem pertinho da Flórida. Daqui a pouco eu vou mostrar o mapa para vocês. E essa revolução tem como grandes expoentes esse sujeito aqui, Ernesto Che Guevara, um médico argentino, e o Fidel Castro e o seu irmão Raul Castro. Eles são os guerrilheiros, os líderes dessa revolução à esquerda que passou e passa Cuba até hoje. Vamos entender um pouquinho. Primeiro é importante voltar, né? Voltar no tempo. Veja bem, Cuba, como eu falei, é uma ilha pertinho da Flórida. Portanto, os Estados Unidos, no finalzinho do 19, início do 20, viram que Cuba ainda era uma colônia espanhola, tá? Então, no final do século 19, início do 20, Cuba ainda era totalmente administrada por influência da Espanha. O que os Estados Unidos fizeram? Os Estados Unidos não eram bobos nem nada, óbvio. Estavam vendo a situação de Cuba, que estava sendo ainda colonizada pela Espanha. Levou o seu ideal de liberdade e falou: Cuba, ô minha irmã, vem cá, você não quer se libertar deles, não? A gente ajuda. E aí teve uma guerra, finalzinho do 19, tô voltando lá atrás, tá, gente? Finalzinho do 19, início do 20, então Cuba passou por uma guerra e se livrou da interferência espanhola. Mas ao se livrar da interferência espanhola, os Estados Unidos passaram a influenciar diretamente em Cuba, principalmente em fatores econômicos. Portanto, todos os presidentes ao longo do século XX, antes da Revolução Cubana, portanto, esses presidentes cubanos, inclusive o último deles, que foi Fulgêncio Batista,
eram ditadores, líderes políticos apoiados pelos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos passaram a interferir bastante na economia cubana ao longo do século XX. De que maneira? Através da compra de seus produtos, né? Como por exemplo açúcar, né? O açúcar cubano, que era bastante exportado para os Estados Unidos, era praticamente uma relação de dependência mesmo da economia cubana em relação aos Estados Unidos, né? Aquela relação clássica de exportação. Então, Cuba dependia da exportação de seus produtos e, como por exemplo o açúcar e o tabaco, o charuto, né? Os famosos charutos cubanos, até hoje tidos como os melhores do mundo. E também dependia do turismo. Então os Estados Unidos instalaram em Cuba vários resorts, hotéis de luxo, cassinos. E pela proximidade da ilha cubana com a Flórida, então havia muito o tráfego de embarcações, de aviões mesmo, né? Saindo, por exemplo, de Miami até Havana, que é a capital de Cuba, né? Então esse turismo era muito fomentado, né, pelo governo dos Estados Unidos. Acontece que surgiu então, nesse sentido, uma tentativa de revolução. Então, com princípios nacionalistas a princípio, tá? Abertamente os irmãos Castro, Che Guevara, os irmãos Castro, quando começaram a guerrilha, a organizar a guerrilha, eles não se definiram como um regime de esquerda, ao menos vou trocar. Eles não se definiram como aliados da União Soviética, diferente de outros grupos ao longo do mundo, que quando começaram a se organizar, falaram, não, nós somos aliados da União Soviética. Não. Ele defendeu princípios nacionalistas, queria derrubar o governo de Fulgêncio Batista, fazer uma economia nacionalista, ou seja, sem a interferência dos Estados Unidos. E aí ele iniciou a guerrilha. A guerrilha em Cuba, lembra que quando a gente estudou guerrilha do Araguaia, aqui na ditadura do Brasil, eu falei que a grande influência para a guerrilha do Araguaia, por exemplo, foi Cuba. Por quê? Porque Cuba é uma ilha, tinha uma população muito pobre, ainda tem uma população muito pobre, de camponeses, por exemplo. Então, os guerrilheiros, os irmãos Castro, Che Guevara, eles foram pro campo, ter o apoio dos camponeses, e começaram uma guerrilha, tentaram uma vez tomar o poder, não deu certo, eles foram presos, depois voltaram, e por fim, em 59, no início de 59, 1º de janeiro de 59, aí de fato o Fulgêncio Batista vazou de Cuba, porque ele viu que não dava para derrotar, a coisa já tomou uma proporção muito grande, e aí o Che Guevara, principalmente agora vai ser o Fidel Castro, né? O Fidel Castro, então, toma o poder em Cuba, inicia um governo nacionalista, rompe com a influência dos Estados Unidos, né, em relação à economia cubana, e aí começa a fazer algumas reformas em Cuba, por exemplo, reformas econômicas, né? Então, nesse sentido, ele vai promover uma reforma agrária, ele vai promover uma estatização dos meios de produção, né? Vai tomar as terras, vai fazer um governo, uma economia totalmente controlada pelo governo. Isso porque Cuba nós tínhamos uma população muito pobre, né? Então era aquele ideal socialista, né? Pelo menos o ideal de dizer, não, nós vamos fazer um governo justo, levar a justiça para todo mundo, a igualdade, né? Para que tudo seja comum a todos, comunismo, né? Comum a todos, né? Então, Fulgêncio Batista saiu de Cuba, já falei, o governo Fidel Castro, né, nacionalizou os bancos e empresas, organizou reforma agrária, expropriou grandes proprietários, fez reformas educacionais e de saúde, ampliou a questão das universidades, das escolas, né, da saúde, a medicina cubana preventiva, né, a medicina comunitária. O Partido Comunista, então, dominou a vida política na ilha e não deu espaço para qualquer partido de oposição. Então, Cuba, nesse sentido, gente, ela saiu de uma ditadura e entrou em outra. Só mudou a ideologia, mas continuou sendo uma ditadura e vou além. Nesse sentido, já eu falo sobre isso, mas então Cuba, no início da década de 60, gente, aí sim Cuba se autodominou como um país socialista e um país que fez aliança com a União Soviética. Agora sim,
Cuba estava aliada oficialmente da União Soviética. Isso foi uma grande dor de cabeça para o tio Sam. Isso foi uma grande dor de cabeça para os Estados Unidos da América, porque viram uma ilhazinha pertinho do seu território se tornar agora um braço de atuação da União Soviética. Tanto que tivemos, né, aquele contexto da crise dos mísseis, que a gente já estudou, toda aquela tensão da crise dos mísseis, né? Então, nesse sentido, os Estados Unidos moveram um embargo contra Cuba, se recusaram a continuar tendo relações econômicas com ela, e Cuba passou a ser, nesse momento, dependente da União Soviética. A Revolução Cubana existe até hoje, né? Cuba se converteu, gente, agora eu volto para essa parte, com o avanço da experiência socialista cubana, nós entramos numa ditadura ferrenha. Então, aqueles ideais de liberdade, que todos seriam iguais, acabaram. Por quê? Porque Cuba entrou numa ditadura. Então nós tivemos partido único, controle dos meios de comunicação, uma ditadura. A diferença é que é a esquerda. O regime comunista cubano trouxe medidas importantes para a sociedade? Trouxe. Então, por exemplo, a questão da educação em Cuba. O índice de analfabetismo em Cuba é praticamente zero, né? O índice de pessoas que têm curso superior em Cuba é altíssimo. Agora, isso não se converteu em melhoria efetiva para todo mundo. Ainda tem muita gente que é muito pobre em Cuba, a maioria da sociedade é pobre, porque Cuba não conseguiu progredir economicamente, não conseguiu, por exemplo, se industrializar, não conseguiu levar melhoria e conforto para a população. Então, em Cuba, uma ditadura comunista, você quase não tem pessoas, por exemplo, em situação de miséria, que eu digo assim, morrendo de fome. Então, em Cuba, você não morre de fome, mas também você não vive bem. É mais ou menos isso. Porque se ganha muito pouco, porque tudo é controlado pelo governo. Em Cuba não há liberdade de expressão. Tá? Então, por mais que, por exemplo, a esquerda romantize Cuba, uma experiência de justiça para todo mundo, pera lá, né? Preciso colocar os pingos nos is aí, tá bom? Trouxe medidas importantes como educação, analfabetismo quase zero, né? O índice de miséria praticamente é nulo também, mas você não tem, se você discorda do governo, hoje está até mais tranquilo, mas no auge da ditadura, vários mortos, vários prisioneiros, várias pessoas que foram executadas mesmo pelo regime. Então foi um governo ditatorial e ainda é um governo autoritário, ditatorial. Então Cuba tem essa ambivalência aí, tá bom? E com isso eu termino aqui a parte da ditadura cubana, né? Começou com a revolução e se converteu numa ditadura. Falar um pouquinho do socialismo agora na Nicarágua, tá bom? Socialismo na Nicarágua. Então a Nicarágua faz parte da América Central. Nicarágua era, assim como Cuba, tem algumas semelhanças entre Nicarágua e Cuba, porque Nicarágua também era governada por uma família de ditadores que era chamada família Somoza. Tá? Tinha o apoio de militares. E aí por isso que a Revolução Cubana é importante. A Revolução Cubana é de 59. Depois da Revolução Cubana, muitos outros países da América Central e América do Sul quiseram se inspirar na Revolução Cubana. Muitos grupos de guerrilha, por exemplo, né, grupos à esquerda, quiseram se inspirar na Revolução Cubana. É o caso da Nicarágua. Então, surgiu na Nicarágua, 2 anos depois da eclosão da Revolução Cubana, em 61 no caso, a chamada Organização da Frente Sandinista de Libertação Nacional. Tá? Frente Sandinista de Libertação Nacional. Que era um grupo de guerrilheiros à esquerda que queriam derrubar o governo da família Somoza. Eles foram apoiados e financiados pelo governo de Fidel Castro, pelo governo cubano. Cuba queria que a sua experiência, né, quebrando ali a interferência dos Estados Unidos, se estendesse a outros países. Então nós tivemos uma revolução grande ali, né, uma revolta mesmo, né, essa frente nacional atuou mesmo no campo, na cidade, realizou assaltos a bancos, quartéis, e aí nesse sentido nós tivemos um movimento revolucionário que chegou ao poder, que foram os sandinistas.
Professor, por que o nome Sandinistas? Isso é uma referência a esse cara aqui, que era um guerrilheiro chamado Augusto Sandino, lá atrás, que lutou contra os Estados Unidos ainda na Nicarágua. E aí, nesse sentido, por isso, os sandinistas, né? Bom, aí os sandinistas, eles chegaram ao poder, ficaram por muito tempo e ainda estão até hoje. Então, os Estados Unidos ficaram o tempo todo querendo tirá-los do poder. Assim, a Nicarágua nunca conseguiu progredir, porque ela nunca conseguiu definir o seu governo de fato. E mesmo quando conseguiu, os sandinistas se converteram também numa ditadura, né? Assim como a Revolução Cubana. Então hoje, por exemplo, nós temos um grupo sandinistas que governam o país e que também reprimem e perseguem a oposição. Então é mais um exemplo de uma utopia que começa com o ideal de liberdade para todo mundo, mas que se converte num governo autoritário, ditatorial, né? Reprovável, tá certo? Bom, agora eu vou falar um pouquinho da ditadura militar chilena, e é interessante que nós vamos dividir essa parte do Chile em dois momentos, tá? Em dois momentos. Assim como no Brasil, o Chile, aqui o Brasil e aqui o Chile, né? O Chile, durante a década de 60, final da década de 60, início de 70, o Chile estava passando por um governo progressista. Assim como o Brasil passou, aqui no caso, com aquela tentativa de se fazer um governo bem progressista, bem à esquerda, e por isso nós tivemos a revolução, tivemos aqui a ditadura militar, né? Isso por causa do governo de Jânio Quadros, o governo de Jango, né? O governo de João Goulart, que é aquele governo que falou em reforma agrária e tudo mais, por isso que veio o golpe aqui no Brasil. No Chile aconteceu algo semelhante, né? Então, no Chile nós tivemos eleições em 70, final de 69 para 70, e quem ganhou foi um cara chamado Salvador Allende. É esse cara aqui, ó. Salvador Allende. Aqui é ele com o Fidel Castro, né? Você vê que ele estava aqui fazendo uma aliança já com Cuba, né? Então, o governo do Allende foi eleito democraticamente, tá? Então essa talvez seja a primeira diferença do socialismo chileno para o socialismo cubano. Em Cuba nós tivemos um golpe, né? Aqui não, aqui nós tivemos, no Chile, nós tivemos uma eleição pacífica e democrática. Então foi feita uma frente ampla aí, né, de vários partidos de esquerda, tá? Que elegeu o Allende. E aí ele começou com o seu governo, começou a criar a ideia de um Estado popular, nacionalizar empresas mineradoras. O minério era a maior fonte de renda econômica do Chile, por causa das exportações de minério, né? Nacionalizou o setor financeiro, os bancos, o setor de transporte, produção de energia, fez reforma agrária, né? Começou a fazer reforma agrária, congelou preço, aumentou o salário. Então, o governo do Allende, ele lembra muito o governo do Jango. A questão é que o governo do Jango teve muitos entraves. Quer dizer, o Jango não conseguiu governar. O Allende conseguiu por um tempo. Você vê, ele assume em 70, ele só sai em 73. A gente vai ver daqui a pouco. Então, o Allende, ele consegue governar mais, né? E ele consegue implementar mais coisa, né? E aí começa a oposição ferrenha ao governo de Allende. Várias campanhas para desestabilizar o governo, paralisam as produções, né? Os Estados Unidos começam, então, assim como começaram aqui no Brasil, a se preocupar, né? E aí, nesse sentido, o Allende, por exemplo, tem apoio oficial de Cuba, né? Começam organizações estudantis, trabalhadores. Então, nós temos um governo, um país que está realmente se tornando socialista. E claro que num contexto de extremos, assim como tivemos no Brasil, o caso do Chile também passou a incomodar, né? Tanto as elites chilenas, pró-Estados Unidos, quanto o próprio governo dos Estados Unidos, né? Com isso crescia o Allende, né? Conhecido pelas massas e tudo mais. Um parênteses interessante que nesse sentido do Chile, veja bem, início de 70, o que estava acontecendo aqui no Brasil? Os anos de chumbo da nossa ditadura aqui, né? Então vários intelectuais, jornalistas, artistas que eram contra a ditadura aqui no Brasil foram se exilar e foram bem recebidos no Chile durante o governo de Allende, né?
Mas aí, em 11 de setembro, é o 11 de setembro chileno, como é chamado, né? Nós tivemos um golpe no Chile, em Santiago. O Allende estava aqui na sede do governo, no palácio da sede do governo, disse que não sairia, né? O golpe já estava sendo tramado, um golpe, da mesma forma que tem várias semelhanças, né? Um golpe, como foi aqui no Brasil, com o apoio dos militares, com o apoio dos setores da sociedade, enfim, da classe política, que eram contra o governo do Allende, né? Então, esse grupo de pessoas trama uma invasão, o Allende diz que não sairia e acaba suicidando. Né? Então o Allende se suicida aqui dentro do palácio, porque ele saberia que poderia ser morto, ou pelo menos preso, né? Exilado e tudo mais. Ele ia ser tirado, de fato, à força do poder. E aí, né, há um golpe militar no Chile, aqui o Allende, né, resistindo e tudo mais, né, mas acaba cometendo suicídio. E aí começa uma ditadura ferrenha no Chile, liderada pelo general Augusto Pinochet. Lembre-se dele, Augusto Pinochet. E nós temos uma ditadura ferrenha. Esses documentos aqui são interessantes porque eles mostram como o Brasil apoiou o golpe no Chile, na época o governo militar do Brasil, né? Então, ao golpe, nesse sentido, é feita uma junta e o general Augusto Pinochet se torna o presidente do Chile até 1990. A ditadura no Chile, gente, ela tem várias diferenças do Brasil, apesar de muitas semelhanças, mas, por exemplo, uma diferença. No Brasil nós tivemos 5 presidentes, né, militares. No Chile nós só tivemos um, o Pinochet. Quer dizer, de 73 até 90, aí então 18 anos, se vão aí 18 anos, né? Apenas o Pinochet como ditador, tá? E o Pinochet, agora sim, falando das várias semelhanças, né? Aquilo que a gente já viu no Brasil, fechamento do Congresso, proibição de funcionamento dos partidos políticos. Lá nem teve aquela oposição velada, não. Que aqui a gente teve a Arena e MDB, lá não, tá? Só um partido mesmo, partido único, fim de organizações representativas, né? Então, e outra, o governo chileno, a ditadura chilena e a ditadura argentina são as mais violentas da América do Sul, tá? A ditadura, em número de mortos, não estou querendo dizer que a ditadura brasileira não reprimiu e não prendeu gente, não matou gente. Mas se você colocar numa escala de comparação, eu sei que a gente não pode comparar atrocidades, né? Mas comparando em termos absolutos, a ditadura do Brasil não faz nem cócegas à ditadura do Pinochet e à ditadura argentina, principalmente em número de mortos. Ah, professor, você está querendo dizer com isso que a ditadura do Brasil foi melhor? Não cabe falar melhor. Ambas foram ditaduras, ambas foram autoritárias, ambas reprimiram, e o contexto era para isso mesmo, né? A gente já discutiu isso, tanto de um lado quanto do outro, né? Mas, se a gente for comparar, a ditadura do Chile foi muito mais cruel, sanguinária, né, do que a ditadura brasileira, tá? Agora, uma outra ditadura, uma outra diferença que a gente pode falar entre a ditadura chilena e a ditadura brasileira está na questão econômica, tá? Por quê? Porque, diferentemente do Brasil, que manteve a sua economia muitas vezes fechada, né? Ou seja, o governo controlando a economia, o Chile se tornou liberal. Então, no Chile nós tivemos, no Chile do Pinochet, houve uma abertura da economia ao capital externo, houve uma reforma do sistema tributário e financeiro, houve abertura para várias empresas multinacionais, isso o Brasil também fez, mas no Chile você tem uma economia mais liberal, você tem a atuação de você tem uma agenda liberal na ditadura do Chile. No Brasil isso não houve. O Brasil continuou controlando de forma bem intensa a sua economia, mesmo durante o regime militar. No Chile não, você tem, por exemplo, a atuação dos chamados Chicago Boys, né? Chicago Boys, que eram economistas que vêm da escola de Chicago, que era a grande tendência da economia liberal da época, a escola de Chicago. Então você tem uma economia liberal mesmo no Chile, tá? No Chile ditatorial. Bom, aí a mesma coisa que a gente viu no Brasil, final de 80, da década de 80, os Estados Unidos já não apoiavam mais como apoiavam antes, né? E até desencorajavam ditaduras
como essa, e aí a ditadura entrou em desgaste, o regime, né, a imagem do regime se desgastou, e o Pinochet acabou saindo, deixando um número absurdo aí de mais de 20 mil mortos, né, e 3 mil desaparecidos políticos, né, isso é tudo aproximado, pode ter sido muito mais. Bom, uma outra ditadura pra gente falar, a ditadura argentina, tá? A Argentina é complicada porque lembrem do Perón, né? O Juan Domingo Perón, o peronismo. O Perón saiu em 55 da Argentina e depois ele consegue voltar, assim como Vargas voltou, né? No Brasil ele volta eleito democraticamente em 73, acaba morrendo por problema de saúde. A sua segunda esposa assume, a Isabelita Perón, não consegue ficar no poder, e nesse governo dela a coisa estava feia, a economia estava ruim, a Argentina vivia um contexto muito incerto por causa da atuação de vários grupos de esquerda, movimentos guerrilheiros mesmo, e aí vem um outro movimento, bem mais tarde, porque, por exemplo, no Brasil, mas ali 3 anos após a ditadura chilena, estoura a ditadura militar argentina, que tem uma duração muito menor. Então a ditadura argentina vai de 76 a 83. São aí 7 anos de ditadura na Argentina, tá? Mas que foi uma ditadura muito cruel, tá? Então a ditadura na Argentina matou muita gente. Se a gente colocar numa escala qualitativa, né, proporcional, melhor dizendo, a ditadura argentina foi a mais cruel, porque ela durou menos e matou quase o mesmo tanto da ditadura do Pinochet. Então nós tivemos uma repressão absurda, né, vários, não só guerrilheiros, mas como artistas, intelectuais, pensadores, gente comum da população que passaram a ser perseguidos pelo simples fato de discordar do governo. Né? Tem até um filme muito interessante chamado A História Oficial, tá? A História Oficial. Esse filme é um filme argentino que mostra uma situação que foi muito comum durante o regime ditatorial na Argentina, que é o seguinte: muitas pessoas, muitas mulheres que ou estavam grávidas ou que tiveram filhos enquanto estavam presas, esses filhos que elas tinham ali enquanto estavam presas eram tirados delas e eram criados por generais ou mandados para adoção sem dizer de quem eram. Então surgiu um movimento, e aí teve vários, esse filme mostra isso, o filme chama História Oficial. A História Oficial ganhou Oscar na época de melhor filme estrangeiro, né? E surgiu até um movimento na Praça de Maio, em Buenos Aires, que é o movimento das Mães da Praça de Maio, tá? E neste movimento eram mães de desaparecidas políticas que estavam querendo saber onde estavam os seus netos, né? Porque tinham sido arrancados das suas filhas e tudo mais. Então, foi um movimento que mostra toda a crueldade aí da ditadura argentina, né? Bom, aí como acaba a ditadura argentina? Acaba com uma guerra. Em 82 a imagem do governo não estava boa, e aí o governo quer desviar o foco, né? Então buscando desviar a atenção da crise econômica e apelar à ideia do nacionalismo. A Argentina, né, liderada pelo seu presidente militar, o Leopoldo Galtieri, ela ordena então a invasão das Ilhas Falkland, que eram ilhas que estavam ali próximas da Argentina, mas que pertenciam à Inglaterra, historicamente, né, por causa da atuação da Inglaterra ali na região do século XIX e tudo mais. Então, não tinha por que fazer essa guerra, isso foi meramente para desviar o foco. O resultado já era uma tragédia anunciada. A Argentina perde a guerra, perde fácil a guerra da Inglaterra, e aí o regime já é como se fosse a última cartada do regime, tentar se manter ali, não deu, e aí o regime acaba, e a Argentina passa por um processo, aqui cenas da guerra, né? Então a Argentina passa por um processo de redemocratização, e a redemocratização que acontece na Inglaterra, na Argentina, ela é muito mais contundente em
punir os crimes e punir os mandantes dos crimes da ditadura militar do que no Brasil. Na verdade, no Brasil nós não punimos, né? A Argentina prendeu vários agentes de tortura, né? Descobriu-se ali campos de concentração que mataram mais de 9 mil opositores ao regime. E todos os responsáveis pela Guerra das Malvinas também foram presos, porque isso matou. Tipo, eles sabiam que não tinham como ganhar essa guerra e mesmo assim tentaram essa cartada para continuar no governo e tudo mais. Com isso, muita gente inocente morre, né? Então a Argentina passa por um processo de realmente purgar, né, toda a sua experiência dolorosa do regime, tá? E assim acaba mais uma ditadura. Bom, pra gente fechar, falar brevemente aqui da ditadura do Paraguai, que é mais um caso de uma ditadura militar, que nós tivemos também um outro presidente chamado Alfredo Stroessner. Essa foi a mais longa ditadura da América do Sul, durou 35 anos no Paraguai, né? E vai ter muitas semelhanças com relação ao Brasil, com relação ao Chile e com relação também à Argentina, certo? Esse governo ditatorial e tudo mais. E uma coisa que eu já falei, apenas para fechar, é o movimento que foi feito por vários países, não só do Brasil, mas por todos os países que passaram por traumas, como por exemplo a África do Sul, que criam alguns movimentos, alguns programas como esse que o Brasil criou, por exemplo, que o Brasil criou a chamada Comissão Nacional da Verdade. Ela foi criada em 2011, terminou em 2014 e tinha como objetivo não punir os crimes, porque não dá mais para fazer isso. Esses crimes foram prescritos, né, pela justiça, ou seja, eles... E também teve a lei da anistia, que a gente já falou, que protegeu e hoje não dá mais para punir isso, né. Agora, tem como objetivo resgatar, investigar o que aconteceu, tá? Por quê, professor? Para que fazer isso? Porque é importante que um povo tenha memória da sua história, pesquise a sua história, tenha consciência da história e da sua trajetória enquanto experiências políticas. Então, nós tivemos comissões como essa, como por exemplo, né, no Equador, no Haiti, né, em outros países também, na Argentina, né, no Uganda, o país africano, que viveu uma ditadura ferrenha também lá em outro contexto, outra situação, né, em vários outros países. Então é interessante esse movimento, para quê? Para a gente, como eu acabei de falar, criar uma consciência de quem nós somos enquanto povo, tá certo? Então, gente, aqui nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Aqui nós trabalhamos, então, por várias experiências, algumas à esquerda, próximas da União Soviética, e outras que se tornaram autoritárias também, e outros regimes autoritários, mas que tiveram, digamos assim, o beneplácito, né? Tiveram ali a bênção dos Estados Unidos de forma mais velada ou, e às vezes até de forma mais aberta mesmo, né? E... Desculpe. Tá feia a coisa aqui. É sinal que eu tenho que terminar. Mas eu queria só falar para vocês, né, retomar o início do capítulo para que isso não saia, para a gente ligar todos esses cenários. Tudo isso que aconteceu tem uma causa: Guerra Fria, tá? Então a Guerra Fria, como eu disse no início, eu quero que vocês deixem isso claro na cabecinha de Jesus, de vocês, que essa oposição entre esses grupos, mais à esquerda, né, ou não, era um reflexo da Guerra Fria, tá certo? Era um reflexo da Guerra Fria. E todas essas experiências, por exemplo, no Brasil com o Jango, e com outros grupos, né, em Cuba com os irmãos Castro, né, na Nicarágua, no Chile com Allende. Então são experiências que vão buscar, né, não necessariamente um apoio à União Soviética, mas uma pauta progressista, né, porque isso estava em voga. E do outro lado, com a ideia de terminar, de impedir o avanço comunista, esse perigo vermelho a ser evitado, tá certo? Com isso nós fechamos o capítulo, fechamos a discussão. Qualquer dúvida, estou à disposição dos senhores e das senhoritas. Fiquem bem e até a próxima vez.